Mas para nós aqui, vale a pena só basicamente lidar com os ofícios de Cristo, que são 3 obras que Jesus realiza na sua vida, no seu ministério. E falando de Jesus como profeta, já vou diretamente para o texto. Eu vou pedir que você abra comigo o texto de Deuteronômio. Sim, Deuteronômio mesmo. Capítulo 18, versículos 15 a 19. Eu só vou trabalhar 2 versículos daqui, mas dos versículos 18 e 19, mas eu quero ler a passagem toda. Pedir que você abra então, não vai estar projetada a passagem toda. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19. Deve ser uma conversa um pouco mais rápida hoje, considerando as atividades de todos nós que tivemos esses dias e também que teremos ceia, mas vamos introduzir um pouquinho a ideia dos ofícios de Cristo e depois a gente desenvolve melhor semana que vem e termina com o último ofício no dia 14, no dia da cantata, tá bom? Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 em diante, dizem assim: Moisés falando: O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: Não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. E o Senhor me disse: Eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, Moisés. Porei minhas palavras na boca dele, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. E se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, o texto é esse daqui, o 18 e 19. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. E se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Capítulo 18 de Deuteronômio é Deus falando dos seus representantes para o povo de Israel. Primeiro, versículos 1 a 6, ele fala dos sacerdotes e fala com um versículo que o Senhor é a herança dos sacerdotes. Versículos 9 a 14, falando, capítulo 18 sempre fala do verdadeiro e do falso. Do verdadeiro e do falso. Então começa falando dos sacerdotes verdadeiros, versículos 9 a 14, dos sacerdotes falsos, que são espíritas, médios e profetas, falsos profetas. Depois ele fala novamente dos verdadeiros, versículos 15 a 19, está falando dos profetas verdadeiros. E depois 20 a 22 dos falsos profetas. Sempre que tem algo que é verdadeiro, que Deus atua, há algum tipo de falsificação feita pelo outro lado da força. E eu estou aplicando esse texto diretamente a Jesus, dizendo que este profeta que vai ser levantado é Jesus, porque o Novo Testamento trabalha assim. Se você olhar em Atos capítulo 3, versículos 22 e 23, o apóstolo Pedro cita literalmente Deuteronômio 18, naquela pregação em que 5.000 se convertem. E depois em Atos capítulo 7, versículo 37, um diácono da igreja, naquela igreja diáconos pregavam. Não, mas ele não está pregando na igreja, mas um diácono chamado Estevão cita Deuteronômio 18, 18, referindo-se a Jesus também. Então, o Novo Testamento entende que Moisés está fazendo uma profecia sobre Jesus. Dessa forma, o que nós vamos trabalhar hoje é Jesus como profeta de Deus. O ofício profético de Jesus. E eu quero começar, então, a trabalhar algumas questões aqui que esse ofício de Jesus, tratado no Novo Testamento como profeta, veja, não é só profeta, mas é também profeta, o que isso revela sobre a pessoa de Deus e a vinda de Jesus. E eu quero já partir para o texto dizendo, olha lá, o texto começa mostrando com um levantarei. O fato de Jesus ter um ministério de profeta mostra para mim e para você que a vinda de Jesus no seu ofício profético é mais uma das inúmeras iniciativas divinas
de alcançar o homem. É interessante que, desde que o homem quebrou sua aliança com Deus lá no Éden, o ser humano está perdido e o ser humano podia passar a eternidade, viver, existir, depois morrer e passar a eternidade depois de Adão, sem que Deus o alcançasse. Mas logo depois de Adão, em todo o Antigo e Novo Testamento, que nós observamos que nunca foi o ser humano buscando o seu Criador. Sempre foi o contrário. Nas Escrituras, nós vemos um Deus que toma a iniciativa de vez após vez, após vez, após vez, a buscar o homem. Isso ele faz no Antigo Testamento através de pessoas, que são os seus profetas, e cada um desses profetas, o povo de Deus, ele resiste, ele reage, ele não aceita. Muitos o povo mata, até que chega um momento que Deus fala, então, peraí, eu vou levantar o profeta Mor, o meu próprio filho. E o que acontece, nós sabemos a história. Mas seja como for, o fato do texto dizer que Deus vai levantar indica que a chegada do profeta Jesus é mais uma das iniciativas de Deus de buscar a humanidade. Quando nós fizemos estágio na Meva, um dos dias nós saímos para caçar com os Yanomamis. Era eu, Marcelo Berti e os Yanomamis, e eles não falavam português. Já contei um pouquinho de algumas dessas histórias, mas o que eu me lembro que eu quero salientar para vocês é o seguinte, vê se eu estou certo, Enoque e Eliane. Eles falavam o seguinte, a gente subiu numa matinha ali, e os missionários falaram assim, vocês vão entrar na mata, e lá a mata é diferente do que você imagina. É um lugar que às vezes você vira uma esquina, e você entra num lugar e você não vê mais nada, tem cipós e tal coisas. Se você se perder, o que faz, Enoque, se perder? Se eu me perder dos indígenas, o que eu faço? Perdido está. Obrigado, viu, Enoque? Ainda bem que foi você que me recebeu lá. Se eu me perder, sabe o que eles falaram para fazer? Vê se eles estão certos. Fica parado que os indígenas te acham. Não é isso? Porque você não vai achar os indígenas. Eles conhecem a mata como ninguém. Se você se perder, e de fato aconteceu um pouquinho, porque os Yanomamis têm uma constituição menor, eles são mais baixinhos e magrinhos, e eles caminham muito rapidamente, descalços ali na mata, e a gente, né, eu e o Marcelo, dois grandão ali, na época eu era magro, né, mas chegava lá e enroscava no cipó, e eles já iam embora. Mas qual que é a ideia, né? A gente não consegue, a gente está fora do nosso ambiente, e para a gente se encontrar, o indígena tinha que vir, o Yanomami tinha que vir nos encontrar. O que o texto está dizendo é mais ou menos isso. Nós estamos perdidos. E se Deus não vier ao nosso encontro, a gente morre de fome nessa mata chamada mundo. Essa é a realidade. Porque se você está aqui hoje, não é porque você procurou o Senhor. Talvez a gente não tenha percebido, mas de alguma forma Ele tomou a iniciativa, primeiro de enviar Jesus, e não só disso, de atrair eu e você para perto dEle, para que a gente pudesse ouvir esse profeta. Então, Jesus é o profeta de Deus, e no texto revela que Ele chega ao mundo por iniciativa divina, quando o texto diz na pessoa de Deus, eu levantarei. Mas o texto segue e diz assim, eu levantarei do meio dos seus irmãos. Não é apenas que Deus toma iniciativa, mas é também a forma como o profeta se apresenta, e Jesus, o profeta, se apresenta diante de nós, não apenas como Deus, que Ele continua sendo, mas Ele também se torna gente. Jesus é aquele que não chegou chegando. Tem uma música, desculpa a cultura vasta que nós temos aqui, do Salomão do Reggae, né? Conhecem? Como que chama a música da Barata? Né? Só porque eu falei, eu esqueci, né? Fiz a piadinha e esqueci. A Barata... Quem gosta de Salomão do Reggae? Me ajuda aqui. Ninguém. O que eu faço com esse... O Du, me ajuda, Du. O carrapato nunca deixaria... Isso, obrigado.
Eu vou seguir aqui, o João vai achar a música da barata. É boa a música. A música diz o seguinte: Jesus não chegou chegando. Não venha por cima. Como começa a ler para nós? Bem alto e bonito, vai. Ah, não tá. Oi, não tá com a música aí? O carrapato nunca deixaria... Uma aranha nunca deixaria o carrapato chegar nas alturas. O que ele está dizendo? A aranha é maior. Você imagina o carrapato chegando. Ele tem uma série de filosofias. Acho que vocês estão preocupados comigo, né, turma? A música é muito boa, tá? A música é muito boa. Mas a ideia não venha por cima. Se até Jesus veio como humilde, quem sou eu e você para chegar chegando? Essa é a ideia da música. Não é? Mas a música é boa, tá? Vai por mim. Ouça em casa depois. Jesus veio ao mundo como um judeu normal, deixou sua posição celestial, viveu como um homem normal, e aquilo que ele veio fazer, ele fez em sua humildade. E mais, as pessoas o desprezavam. Né? Até quando ele chega na sua própria terra, em Lucas 4, 22 a 23, digo assim... não é este o filho de José? As pessoas olham para ele, veem a sua humanidade e o desprezam. Mas isso tem que ver com a ideia de que Jesus foi suscitado, foi levantado do meio dos seus irmãos, e isso revela a sua identidade humana. Jesus se submeteu a uma realidade de mundo imperfeita, mas nos dá a ideia de que, como profeta, não apenas Deus os escolheu, mas ele também se fez gente e tratou basicamente da sua identidade humana. Não é à toa, turma, que nas tentações de Jesus, muitas delas têm que ver com esse lado da sua humanidade, não apenas isso, mas também da sua humanidade. Quando, por exemplo, ele tem fome e fala de transformar pedras em pães, e também a ideia dele não chegar chegando, quando no pináculo ele está ali no topo do templo e o diabo diz, se joga daqui e os anjos vão te pegar. E você imagina o frisson, né? Que seria Jesus chegar e os anjos ali, e como ele seria aceito. E Jesus fala, ei, meu amigo, não é assim que eu vim. E eu acho interessante que Jesus veio na sua humanidade. E é isso que o texto está revelando para a gente. E fica muito claro para nós a humanidade de Jesus, mas Jesus não é só humano. Ele é humano divino. E vindo Jesus como um profeta no meio dos seus irmãos, era de se esperar que todo mundo só visse a sua humanidade. Mas Jesus também sendo divino, muitas vezes, nessa identidade que é humana, mas não é só humana. Eu vou dizer algo para vocês que Jesus teve dificuldade, a dificuldade de Jesus, de esconder a sua identidade humano-divina. Eu fico admirado como a gente gosta de algumas histórias. E tem uma história que o indivíduo ele é um homem normal assim, mas ele é diferente assim. Pegaram a diferença? Pegaram? Olha, ó. Quem que está aqui agora? É o Pedro, né? E agora? É o Super Pedro. Você sabe que o Superman foi feito como uma analogia de quem é Jesus, originalmente? A turma dos quadrinhos sabe disso. Porque da ideia de que é um homem, mas que não consegue esconder muito que é só um homem. E é meio que esse Jesus, que ele é 100% humano, ele é um profeta humano, mas ele é não só humano. E isso revela também, do meio dos seus irmãos, esse Jesus, que é o profeta de Deus, homem-Deus. Mas o texto continua, um profeta como você. Como você. E quando você olha o texto e só lê essa parte, um profeta como você, não dá a ideia do que o contexto nos traz. O contexto está dizendo o seguinte, veja comigo versículos 15 e 16. Olha lá. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Versículo 16. Por que é como eu? Olha o 16. Pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram,
não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. E o Senhor me disse, eles têm razão. Em que sentido Jesus é um profeta como Moisés? Você tem que olhar a ideia de quando Moisés passa 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, isso está revelado em Deuteronômio capítulo 5 e também em Êxodo capítulo 34, são chamados os anciãos ali de Israel e eles chegam ao pé do monte. E quando eles chegam ao pé do monte, é dito que veio um fogo. Você imagina uma montanha pegando fogo, a gente costuma ver aqui, mas talvez um fogo um pouco diferente do que eles estavam acostumados, e é dito que Deus fala com uma voz. E eles tremeram tanto que eles pedem para nunca mais ouvir a voz de Deus. E inclusive é o episódio que quando Moisés desce, Moisés tem algo, ele está com o rosto brilhando. E eles, é dito no texto bíblico que eles tiveram medo de Moisés com o rosto brilhando. Você imagina o medo que eles tiveram antes quando Deus falou com eles. E aí o texto diz o seguinte: já que vocês pediram para que Deus não fale diretamente com o povo, e Deus diz, eles têm razão, eu vou usar um intermediário. E no caso aqui era Moisés. E nesse sentido, Jesus, assim como Moisés, foi um intermediário. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Deus falava com Jesus e Jesus falava com o povo. É nesse sentido que é um profeta como você, nessa intermediação de Jesus em relação ao povo. Então, quando a gente fala de um profeta, os profetas do Antigo Testamento, eles começaram a vir porque Deus não queria mais falar diretamente ao povo, porque o povo tinha medo. E agora nós temos Jesus como o grande profeta em que ele fala exatamente tudo que Deus quer falar. Turma, desculpa, até hoje é assim. Deus também fala de forma mediada. Nós não somos pentecostais aqui na igreja. Nós entendemos que dons de profecia, de línguas, eles ficaram para o período de fundação da igreja. E nós entendemos que Deus continua falando conosco. Mas hoje Deus fala, eu não tenho Bíblia aqui, eu vou mostrar o celular, cuidado, entendam, né? Deus fala através das Escrituras. Da mesma forma como foi mediado através de Moisés e dos profetas e de Jesus, é mediado até hoje, mas no caso aqui dizendo que Jesus seria esse mediador entre Deus e os homens. Tem mais um elemento aqui que Jesus como profeta, isso revela algo sobre essa relação dele com Deus e conosco, que segue aqui, olha lá. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. E aqui isso tem que ver com a qualidade do ensino de Jesus. O ensino de Jesus é inspirado. Eu tentei quase tudo com I, tá? É que ensino é com E, mas eu coloquei o inspirado, tá bom? Olha lá. Então, iniciativa divina, ele é profeta porque Deus busca o homem, ele tem uma identidade humana, ele faz a intermediação entre Deus e os homens, mas aquilo que Jesus ensina é inspirado por Deus. Os ensinos de Jesus são Deus falando. No contexto, então, se você olhar o contexto posterior, você vai ver que é possível avaliar se aquilo que o profeta fala vem ou não de Deus. Olha comigo os versículos 20 a 22. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Já pensou se a gente aplicasse isso hoje? Mas ele está dizendo, Jesus não. Tudo que Jesus falar é aquilo que Deus ordenou para ele. E eu acho interessante que todo mundo pensa na pessoa de Jesus como alguém extremamente amável. Ele é amável? Ele é? Veja as palavras amáveis que Jesus falou
aqui. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 11. Não são os bons ou são os que precisam de médico, mas os doentes. Mateus 9. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. João 8:11, mulher adúltera. Deixo-vos a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração. João 14. Tenho-vos dito isso para que tenhais paz. João 16, eu sou o bom pastor. João 10. Nossa, tem um monte de frases aqui. Perdoados estão os teus pecados. Lucas 7. Tem bom ânimo, filho. Mateus 9. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Lucas 23. Jesus na cruz. Tenho compaixão dessa multidão. Tantas frases. E as pessoas dizem, Jesus é amável porque ele fala do amor de Deus. É verdade. Mas o texto diz, ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Porque eu posso citar para vocês um tanto de frases de Jesus que vêm da parte de Deus, que já não são tão amáveis, tão politicamente corretas ou aceitas, do tipo, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, Mateus 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quase o capítulo inteiro de Mateus 23. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25. Ele está mencionando o texto ali do fim dos tempos. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Enfim. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Não podereis servir a Deus e as riquezas. Não penses que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Quem não está comigo é contra mim. Agora, o momento mais fofo aqui. Vós tendes por pai o diabo. João 8. E ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E eu estou citando algumas das frases que eu separei aqui. Não todas. Seja como for, as frases amáveis e as frases duras, todas elas têm a mesma fonte. É o Pai que revelou a Jesus. Nós tivemos uma situação aqui na igreja, mais de 10 anos atrás, num processo disciplinar, a nossa igreja, embora, graças a Deus, temos tido bastante trabalho, digamos, os bastidores, para que os processos disciplinares se resolvam de outras formas. Nós tivemos, no começo do ministério, ali, 2 casos disciplinares, e um deles eu me lembro que uma pessoa da família da pessoa que foi expulsa da igreja, por motivos justos, ok? E ela me ligou aos berros. É duro ser pastor, turma, às vezes, mas faz parte. E ligou gritando e disse, o que vocês fizeram com tal pessoa, o meu Jesus jamais faria. E em algum momento, quando aquela pessoa se acalmou, e eu pelo menos cansou a voz, eu falei, você poderia abrir comigo um texto? E li um texto das frases de Jesus. Falei, é isso que o nosso Jesus disse, não o que ele diria. Com respeito a esse caso. Jesus é aquele profeta que nunca falou algo que não fosse vindo da própria boca de Deus. E isso é o grande diferencial, digamos assim, do seu ofício profético. Outros profetas, sim, fiéis, falavam da parte de Deus, mas quando eles falavam era aquele momento de trazer a profecia. Jesus não. Dirá tudo que eu lhes ordenar, porei as minhas palavras na sua boca. Jesus é aquele que falou o tempo todo daquilo que o Pai queria revelar. E esse é Jesus, o profeta de Deus, que vem por iniciativa divina. Ele tem uma identidade humana divina. É intermediário entre Deus e os homens. Tudo que ele ensina é inspirado por Deus. E agora vem o último I. E o último I está no versículo 19. Por causa de todas essas coisas, olha o último I. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. E o último I não tem que ver com o profeta.
tem que ver com a reação a Jesus como profeta. Considerando-se quem ele é, de quem ele veio, por quem o enviou, a forma com que ele veio, humilde. Ele sendo esse intermediário com palavras 100% divinas. O fato de Jesus ser esse profeta enviado por Deus, o grande profeta da história. Isso implica a necessidade de uma resposta. Irmãos, a gente fala muito de Jesus, eu e você, e fala muito também de igreja, amamos estar aqui na igreja, nós temos uma comunidade que Deus tem abençoado muito. Mas eu vou falar o que me preocupa. Eu fui um dos que na minha infância e adolescência frequentei uma igreja, estava lá, me identificava na igreja como crente. E quando, no fundo do meu coração, eu pensava alguma coisa, eu sabia que eu não era desses que seguia Jesus. Tanto é que no meu primeiro batismo, que nem valeu, nós fizemos profissão de fé e o pastor perguntou, você crê em Jesus? Conta da sua conversão. O que eu respondi? Conscientemente, porque eu era incrédulo. Eu vim de uma família de cristãos e estou seguindo a fé dos meus pais. E quando aprovaram, eu pensei comigo, ufa, passei, enganei todo mundo. Poucos meses depois, o Senhor me alcançou de verdade. E eu frequentava uma igreja. Posso contar no batismo? Eu sempre conto essa história. Eu descendo ali as águas nesse batismo, sendo incrédulo. Genial. Tinha o batistério, sabe a igreja batista tem batistério atrás, sabe? Estava em reforma e eles deixaram um fio desencapado na parede. Enquanto você pisava na água, era o interruptor do batistério. Né? Genial, assim, é de um cuidado, né? E eu lembro de estar passando a mão na parede, né? Você vai já com o pé na água, eu lembro do pastor falar, não, tira a mão. Se eu tivesse morrido aquele dia, teria ido para o merecido lago de fogo e enxofre algum dia. Porque as pessoas às vezes estão ouvindo as palavras de Jesus até numa igreja. E olha lá, se alguém não ouvir as minhas palavras, ouvir que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, em primeiro lugar, é um chamado a ouvir Jesus na sua integralidade. Em primeiro lugar, dele como Filho de Deus, aquele que veio salvar o mundo. Mas há uma aplicação do próprio Jesus, desse de ouvir as minhas palavras, que tem que ver também não só com os que não são crentes, e que se você não é crente, é hora de se converter agora. Mas tem também a ideia de que, eventualmente, nós que somos crentes, somos muito bons para ouvir, mas só para ouvir. Você vai lembrar comigo Mateus capítulo 7, quando tem a história ali das duas casas, uma casa construída sobre a areia e uma casa construída sobre a rocha. Os irmãos lembram qual que é a diferença entre uma casa e outra? Veja, é dito o seguinte, um sábio construiu a casa sobre a rocha e depois o tolo construiu sobre a areia. E Jesus faz a aplicação, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, construiu sobre a areia. Entretanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, construiu sobre a rocha. Qual que é a diferença de areia e rocha? Fala para mim, é ouvir? É um ouvir praticante. Não existe um crente não praticante. Se é crente não praticante, eu posso afirmar, não é crente, não ouviu. E é interessante que Jesus está dizendo que é necessária uma reação. Muito interessante que os dois textos que aplicam Deuteronômio 18 no Novo Testamento, houve uma reação. Em Atos capítulo 4, versículo 4, assim que Pedro termina dizendo que Jesus é esse profeta, Atos 4,4 diz, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. Estes entenderam que quando se ouve o que Jesus está falando, ou alguém falando a respeito de Jesus, é necessária uma reação.
5.000 se convertem. Mas há um segundo texto no Novo Testamento em que Jesus é tratado como profeta, como eu mencionei para vocês no começo, discurso de um diácono Estevão, Atos 7:37. E o desfecho do discurso de Estevão foi diferente. É dito no versículo 57, mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Também trouxe uma reação de rejeição. E eu vou dizer isso para mim e para você. Se a gente não entender o ministério profético de Jesus e não aceitar as suas palavras, mais cedo ou mais tarde, nós pegaremos em pedras para apedrejar aqueles que falam das palavras de Jesus. E esse é o nosso primeiro estudo, mais tranquilo, mais rápido, sobre Jesus como profeta. Ele é profeta por iniciativa divina, ele revela uma identidade humana, ele que faz a intermediação entre Deus e os homens. O ensino de Jesus é inspirado e, por causa disso tudo, exige de mim e de você uma reação, primeiro de conversão, e como decorrência da conversão, uma reação de submissão. Semana que vem trabalharemos Jesus como sacerdote, e deve ser uma semana que a gente pode desenvolver isso um pouquinho melhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós temos nas nossas mãos o discurso do profeta Moisés a respeito do profeta Jesus. Alguém enviado por Deus, não só para salvar, mas também para nos ensinar, cujas palavras são inspiradas por Deus e que também tem entre nós a identidade de homem e Deus, cujo ensino é inspirado e que faz a mediação entre Deus e os homens. Diante disso, Senhor, nós que estamos aqui precisamos de uma resposta, e se há alguém aqui que não é crente, mesmo membro e frequentador da igreja, nosso pedido é que o Senhor toque esse coração e hoje ele se entregue a Jesus. Mas nós que somos crentes, a resposta também exigida de nós, de obediência e prática, e de aprendizado também. E eu te peço que o Senhor faça isso conosco como igreja, comigo especialmente, com os meus irmãos, para que a gente seja fiel ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade de crescermos juntos, em nome de Jesus. Amém.